Muitas pessoas que tiveram Covid-19 têm apresentado sequelas neurológicas, o que tem intrigado pesquisadores no mundo inteiro. Então, sequelas, por exemplo, como perda de memória, dificuldade de concentração, têm ocorrido em muitos casos e podem durar por meses. Para conversar e nos esclarecer um pouco mais sobre esse tema, hoje comigo, online, no programa, um grande especialista, o Dr. Fábio Porto, médico neurologista. Eu vou apresentá-lo a vocês. O Dr. Fábio Porto, ele graduou-se na UEL em Londrina, fez residência médica em neurologia na Universidade Federal Fluminense, especializou-se em neurologia cognitiva e do comportamento pela USP, onde também fez doutorado em neurologia. Ele fez estágio em pesquisa em Harvard, é pós-doutor pelo IPQ, Instituto de Psiquiatria, atua também no programa Terceira Idade Proter da USP e atualmente é também o diretor científico da Abra São Paulo, Associação Brasileira de Alzheimer, Regional São Paulo. Bem-vindo, Dr. Fábio Porto. Muito obrigado, Lina, pela apresentação, pelo convite. É um grande prazer poder esclarecer sobre esse assunto tão difícil, mas tão atual, né, como a Covid-19. Então, realmente as sequelas neurológicas, elas têm ocorrido com bastante frequência em casos dessa chamada síndrome pós-Covid, na sua experiência? Sim. Então, a Covid longa, ou síndrome pós-Covid, são sintomas que persistem após a fase infecciosa inflamatória da doença. Então, a pessoa tem a Covid, pode ter sintomas leves, moderados, graves, mas passou aquela fase, a pessoa não tem mais a infecção, a sequela disso é chamada de síndrome pós-Covid ou Covid longa. Isso tem, sim, acontecido com bastante frequência na prática clínica. Doutor Fábio, antes a gente imaginava que sequelas neurológicas só ocorriam em casos assim, a pessoa foi internada, foi entubada, complicou, quase morreu, mas o senhor citou sintomas leves, quer dizer, hoje os pesquisadores, vocês especialistas, já identificam casos de sequelas neurológicas, mesmo em casos mais leves de Covid? Então, sim, infelizmente, sim. O que acontece quando tem uma doença nova? Ninguém sabe, ninguém é expert. O tempo precisa ser o principal professor. A gente precisa ir vendo os casos, vendo as pesquisas para tentar entender o que acontece a longo prazo. Então, na Covid foi assim. Inicialmente, achava-se que as sequelas eram poucas. Depois, começaram a ver que sim, alguns casos deixavam sequelas. Esses casos iniciais, por até um viés dos estudos, eram os casos mais graves, em que a pessoa tinha confusão, tinha chamada encefalopatia, uma confusão mental, agitação, sonolência durante a fase aguda, precisava de internação, precisava de remédio para sedar, para ficar lá na respiração mecânica, de barriga para baixo. Então, inicialmente, os casos que tinham na literatura eram casos graves. Porém, alguns estudos mais recentes e a prática clínica, demonstraram que, mesmo pacientes com doenças leves, pouco sintomática, têm alterações na função e na anatomia do cérebro, na estrutura. Então, recentemente, um estudo que lhe foi fantástico, no Reino Unido, em que as pessoas, antes da pandemia, faziam imagem do cérebro, faziam lá a ressonância. Era um estudo. A pessoa não tinha nada, ia lá e fazia. E após essa pandemia no Reino Unido, várias pessoas que fizeram a imagem antes da pandemia tiveram Covid. E eles foram convidados para refazer a imagem. Então, o melhor jeito de saber se alguma coisa mudou é comparar você, antes da doença, com você mesmo após. Então, mesmo pessoas que tiveram Covid leve, poucos sintomas, tiveram mudanças em algumas partes do cérebro que tem a ver com o olfato, não é à toa que tem tanta perda do olfato, mas que também tem a ver com controle das emoções, com memória,
com atenção, planejamento, concentração. E essas mudanças foram consistentes. Quer dizer, realmente mudou em relação a como a pessoa era. Então não é à toa que tem tanta essa queixa de, olha, não acho palavras, não me concentro, estou sem energia, estou com fadiga, minha memória não é igual. E aí a explicação para isso, ela é anatômica. Então se a gente conseguisse ver aqui um cérebro, ó, a gente tá, aqui é o cérebro humano, né? Ver assim, para a gente entender melhor, né? Isso. Isso acontece nessa região cerebral, né? Isso. Aqui, ó, esse fiozinho branco que a gente está vendo aqui, Tá. esse é o nervo do olfato. O vírus, ele entra por aqui. Ele entra pelo nariz, por gotículas, ele invade aqui esse nervo e ele segue pelo nervo até chegar no cérebro. Mas o fato é que esse nervo aqui, ó, essa parte, né, que o nervo entra no cérebro, é exatamente uma parte chamada límbica. A parte límbica do cérebro é a parte que controla memória e emoções. Então não é à toa que essas regiões ficam alteradas e os sintomas comportamentais, eu chamo de neuropsiquiátricos, né? Sintomas neurológicos, mas também sintomas psiquiátricos. Não é à toa que acontecem tanto na Covid. Entendi. Agora, dentre os sintomas neurológicos, por exemplo, essa perda de memória, dificuldade de achar palavras, né, dificuldade de se concentrar, isso tem ocorrido quanto tempo depois que a pessoa tem Covid, por exemplo? E dá mesmo por meses, assim, essa dificuldade? Então, isso acontece logo na fase aguda. Mas aí, quando a pessoa está com a infecção, ela para de trabalhar, ela se isola. Então, às vezes não é muito percebido, porque a demanda cai. Tá. Às vezes isso é interpretado como sendo psíquico, porque a pessoa ficou ansiosa, ficou preocupada. Mas aí tudo passou. A pessoa melhorou, voltou a trabalhar, a preocupação reduziu, mas a sequela ficou. Então, alguns estudos demonstram que existe sim uma disfunção do cérebro, como esse do Banco do Reino Unido, outros estudos que mostram o metabolismo do cérebro reduzido. Então, reduz o metabolismo, a função do cérebro reduz. E que, mesmo após 6 meses, apesar do grau da sequela reduzir, quer dizer, as pessoas vão melhorando, uma parte das pessoas não voltam ao normal. Isso que eu ia te perguntar. Quanto à duração, né, dessas sequelas neurológicas, como ainda é uma doença nova, os estudos praticamente mostram apenas um acompanhamento de 6 meses. Não se sabe ainda se essas sequelas vão sumir por mais tempo depois. Muitas vezes precisa de uma reabilitação. Então, em que sentido? Atividade física, melhorar o sono, controlar os sintomas comportamentais. Às vezes precisa de alguns remédios para isso. Quer dizer, quando a pessoa entende o que está acontecendo e faz um plano terapêutico, não só com remédio, mas com reabilitações, às vezes a pessoa precisa reduzir a demanda. Eu estava acostumado a fazer um trabalho de super estressante, super. Às vezes, olha, precisa de uma agenda, precisa reduzir um pouquinho a demanda para a coisa ir voltando ao normal. Mas, em geral, a gente vê melhora, mas não é todo mundo. Quer dizer, algumas pessoas. E aí, quem são as pessoas que têm mais sofrimento, que têm mais consequência? São pessoas de risco. Pessoas mais velhas, pessoas que já têm alguma doença cerebral, seja ela vascular, seja ela degenerativa, pessoas que já tinham antes do Covid alguma doença do comportamento, então alguma doença psiquiátrica. Quer dizer, se você já tem uma predisposição, o Covid ele é um agravo a mais, né? Ele é como se fosse uma paulada a mais, né, para piorar a doença. Doutor Fábio, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta a conversar mais sobre esse assunto, ok? E você não sai daí também não, a gente volta já já.